Se não for para subir, não nos interessa. Se pudermos exatamente passar do Mercosul para o OECD, passamos. Se pudermos passar para um Free Trade Area também com outras regiões do mundo, passaremos. Sempre seeking higher grounds. É uma decisão. Queremos nos integrar às cadeias globais. Perdemos tempo demais. Temos pressa. Por isso, em alguns meses, acordos estavam parados há 8 anos, no Mercosul, 20 anos, desde Doha, que também não foi um progresso, com a União Europeia. Nós, dessa vez, decidimos que vamos nos mover. Nós vamos fazer 40 anos em 4. Nós não podemos perder essa oportunidade. Essa integração que nós queremos tem pelo menos 3 níveis. O primeiro nível é o nível comercial. Nós negociávamos com a China 2 bilhões de dólares, 20 anos atrás. Hoje nós passamos dos 100 bilhões de dólares, mas continuamos só com 4 bilhões de dólares com a Índia. Então nós estamos bem atrasados nas possibilidades com a Índia. Com a China, conversávamos com o Mr. Wang, Minister of Trade and China, spent the whole day yesterday with them. Dizia-nos que não tem a preocupação de estar em déficit com o Brasil. O que ele quer é aumentar o fluxo de comércio. E eu dizia que eu também não me incomodo se, de uma situação de superávit com a China, nós nos equilibrarmos ali à frente, aumentando as exportações 50% e as importações dobrando ou mesmo triplicando. O que nós queremos é mais integração ainda. Então, do ponto de vista comercial, tudo à frente por realizar com China, Índia, Rússia, África do Sul. Falo um pouco à frente de Rússia e de China também, quando entrarmos em tecnologia. Eu diria que o maior upside de integração de comércio agora é com a própria Índia, porque o comércio é muito baixo e as economias são bastante diferentes. Tem um enorme espaço para trade creation. Pouquíssimo espaço para trade diversion. Temos nada ainda realizado praticamente em termos de comércio. Um enorme espaço à frente. Agora vamos entrar no segundo nível, que eu acho que é o mais contemporâneo, é o mais atual e o que mais diz respeito a acelerar o crescimento do Brasil. O Brasil, por 40 anos, eu disse, ficou isolado. Eu até ainda, só completando esse primeiro nível de integração, nível comercial, eu queria registrar os ganhos que nós fizemos esse ano, que após 8 anos parados com o Mercosul, nós demos um passo importante e concretizamos nosso acordo. E isso foi apenas um primeiro passo, porque logo depois fizemos o acordo com a União Europeia. E agora estamos conversando com a China sobre a possibilidade de considerarmos um Free Trade Area, também com a China, ao mesmo tempo em que falamos em entrar na OECD. A nossa política, muito claramente, desde o início, foi we are seeking higher grounds of integration, higher levels of integration. Nós nos integramos ao Mercosul porque queremos abrir. Nós e a Argentina ficamos fechados 20 anos, particularmente os últimos 8 anos. Nenhum dos dois cresceu, os dois andaram para trás. Então, a nossa integração é para move upward. Se não for para subir, não nos interessa.
Se pudermos exatamente passar do Mercosul para a OECD, passamos. Se pudermos passar para um Free Trade Area também com outras regiões do mundo, passaremos. Sempre seeking higher grounds. É uma decisão. Queremos nos integrar às cadeias globais. Perdemos tempo demais. Temos pressa. Por isso, em alguns meses, acordos estavam parados há 8 anos, Mercosul, 20 anos, desde Doha, que também não foi um progresso, com a União Europeia. Nós, dessa vez, decidimos que vamos nos mover. Nós vamos fazer 40 anos em 4. No segundo nível de integração, que deve ser o coração de nossa conversa aqui hoje, porque fala do NDB, fala do BNDE, fala de taxas de investimento, de aceleração de crescimento econômico. Nesse segundo nível de integração, eu diria, é o nível exatamente dos investimentos. Nós não queremos só maiores fluxos de comércio, nós queremos também maiores fluxos financeiros, investimentos diretos, crédito, nós queremos realmente acelerar essa interpenetração das economias. E o NDB é uma peça fundamental nesse jogo. Nós estávamos os dois lados atrasados. O NDB, porque o Brasil era uma carteira baixa no portfólio do NDB. E o Brasil, porque, inclusive, atrasa pagamentos. Então, o Brasil não paga e o NDB não empresta. É a situação que nós encontramos. Nem o Brasil põe dinheiro no NDB, nem o NDB dá empréstimo para o Brasil. Os dois, um olhando para o outro, esperando para ver o que acontece. O governo brasileiro, porque quebrou. Não tinha dinheiro para botar em lugar nenhum. E também não tinha projeto para oferecer. E o NDB, porque estava ocupado, acelerando o crescimento da China e da Índia, que são dois bons clientes, dois bons sponsors e drivers of global growth. Então, se já tem dois países crescendo muito, duas economias continentais, why bother se o Brasil está ficando para trás? It doesn't care. Então, we care. We care, we'll pay, we are on board, we need you guys here. E nós queremos, não é só pelo dinheiro, e eu diria até que é menos até pelo dinheiro. Nós queremos pela experiência de excelência na produção de uma infraestrutura eficiente, como a China fez. A China fez um extraordinário trabalho de expansão de infraestrutura, não só local, mas também de integração em todo o mundo. Se a África é hoje um continent of hope, é porque existem riquezas naturais sendo processadas lá e integradas. Se hoje a Europa também está se integrando, cada vez mais, é o Silk Road também funcionando lá. Então, esse mergulho da China na economia global é most welcome. É algo importante. É algo que está mudando não só a expectativa e a qualidade das vidas na China, mas principalmente também no mundo. O mundo passou 2, 3 décadas com taxas de crescimento altas e sincronizadas, exatamente porque o mundo aumentou sua integração econômica. Nesse segundo nível de integração, que diz respeito aos investimentos, nós temos uma parceria à frente muito importante. Primeiro, porque nós temos noção do que precisamos. E segundo, porque os senhores têm muito mais experiência de como fazer e de como nos integrar a essas correntes globais de comércio. Eu vou dar só alguns exemplos, assim, só olhando para a nossa plateia aqui. Nós temos ali o nosso governador de Rondônia. Estávamos conversando exatamente a respeito de como reduzir o tempo de transporte até a China, da produção do Centro-Oeste, e como isso pode acontecer através de uma Transpacífica,
já existe a Transperuana, já existe uma rodovia Peru ao Pacífico, e a viagem à China de todos esses grãos agrícolas pode encolher em 1/3 o tempo se sairmos ali através do Peru. Não é um grande investimento por padrões do NDB, mas é extraordinariamente eficiente para o Brasil, por exemplo. Ao mesmo tempo, podemos também conectar a Calha Norte com ferrovias, para escoar também esses mesmos grãos, ou minérios. Conversávamos ontem com a CCC, né? CCC, Four Cs, Construction Industries. Eles vão do EPC até o Operation. Eles planejam, contratam, constroem, executam e operam. Portos, ferrovias, rodovias, aeroportos. Então, o PPI é um excellent landing place para esses operadores internacionais de grande capacidade e, ao mesmo tempo, financiados por pools de capitais privados, sindicalizados, coordenados em projetos onde entra toda essa experiência que os chineses têm na infraestrutura deles, embutida no NDB. Quer dizer, o NDB pode ajudar a fazer esses projetos, coordenar os fundings, o BNDES estará lá ao lado, ajudando exatamente a fazer esse trabalho e participando dessa criação também de infraestrutura financeira para viabilizar a infraestrutura física. Temos à frente também a revolução da energia barata, natural gas, and natural gas-related investments, nos pipelines, para trazer o petróleo de dentro do pré-sal, para trazer o petróleo de Vaca Muerta, na Argentina, e junto com a Bolívia, os três juntos, derrubarem o custo da energia no Brasil 30% a 40% nos próximos 2 anos. Isso acontecendo, o Brasil começa uma onda de reindustrialização. Da mesma forma que o shale gas produziu uma onda de reindustrialização nos Estados Unidos. Então, nós temos a fronteira de energia, oil and gas, nós temos a fronteira de mineração, nós temos a fronteira de infraestrutura, sem falar no existing assets, que já estão aí, que é o PPI, todas as privatizações, e sem falar nos greenfields, que vem daí também, e que nós vamos ter que criar novos marcos institucionais. Vimos agora que a cessão onerosa não é um bom marco institucional. 17 maiores operadoras do mundo se ausentaram no lance final. Isso é um sinal. Só ignora quem quiser. Então, nós vamos ter que mudar esse marco institucional. Da mesma forma, o que nos interessa é que paguem muito num ato de autorização ou concessão e depois não tenham recursos para investir no que nós realmente queremos, que é a construção. Que adianta eu cobrar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de dólares pelo direito de operar um porto e depois não há dinheiro para investir na construção do porto e na operação do porto. Então, o nosso objetivo não tem que ser maximizar a arrecadação e minimizar os investimentos futuros. O que nós temos que fazer é justamente fazer com que a competição ocorra numa outra dimensão. Quem vai criar mais valor? Quem vai investir mais? E não quem vai fechar o buraco fiscal este ano. Nós precisamos trabalhar com horizontes mais longos. E temos muito a aprender com quem já tem essa experiência de planejar 10, 15, 20, 30 anos à frente. O Brasil se perdeu numa necessidade de sobreviver ao furor de uma hiperinflação
e nem agiu planejando a longo prazo no governo, nem desocupou espaço para os investimentos privados. Então, nós já sabemos por onde vamos. Nós vamos para marcos regulatórios mais eficientes, nós vamos para o crowding in, depois de 40 anos de crowding out. Nós queremos, precisamos, will be mostly welcome in Brazil foreign investments from all over the world. Não nos interessam guerras comerciais, tensão, incertezas. Ao contrário, we are late to the party. We will dance with everybody. We are open for business. E nós queremos exatamente que essas sejam parcerias frutíferas, produtivas, eficientes e que tenham o maior impacto social no Brasil. Então, quando se faz portos, infraestrutura, o que a gente está pensando é exatamente em aumentar o padrão de vida, a qualidade de vida, o poder de compra da população brasileira. O Brasil tem uma das energias mais baratas do mundo, uma das matrizes mais limpas do mundo, se não a mais limpa, mas essa energia chega para a indústria cara e chega para o consumidor mais caro ainda, por causa da ineficiência do governo. Impostos excessivos, juros altos demais para investimento. Depois de 20, 30 anos, pela primeira vez, as taxas de juros de longo prazo no Brasil estão abaixo das taxas de retorno exigidas para projetos de infraestrutura. Os projetos de infraestrutura exigem 8%, 8,5%, 9%, 10%. Alguns dão 14%, alguns. Mas a maior parte está ali em torno de 8%, 8,5%. E o Brasil tinha juros de 20% ao ano, 15% ao ano. Quer dizer, é impossível você ter um mercado de longo prazo. Então, agora nós estamos com taxas longas de 6%, 6,5%, 5,7%. Então, isso vai disparar ondas de investimento privado, ao mesmo tempo que chegam os reinforcements do private investment externo e do public investment, através dessas instituições multilaterais de financiamento. Então, nós queremos a participação do NDB aqui, e principalmente a experiência dos sponsors, não só como financiamento, mas o mais importante, a experiência dos projetos, a capacidade de atrair operadores de excelência em todo o mundo. Grandes empresas que fizeram a infraestrutura da China, que fizeram a infraestrutura, estão fazendo a infraestrutura na África. As portas estão abertas para que o NDB traga essa inteligência no design dos projetos, a coordenação no pool de financiamento e também, principalmente, os grandes operadores e as grandes empresas internacionais para que mergulhem nessa construção da infraestrutura brasileira, da apropriação dos nossos recursos minerais, nossos recursos naturais, da nossa capacidade de exploração dessas novas fronteiras de petróleo, de gás natural, é o que nós podemos desejar. E, finalmente, um terceiro nível de integração, já que estamos em meio a uma onda de novas tecnologias, o Brasil perdeu alguns estágios das revoluções industriais. Mas, curiosamente, o Brasil é uma das um dos 3 ou 4 maiores mercados digitais do mundo. Inclusive, nosso presidente foi eleito num disruption da mídia convencional pelas novas tecnologias. O presidente foi eleito gastando less than $1 million. Isso só foi possível porque os brasileiros mais simples são digitalizados, carregam isso, trocam informações e gostam do mundo digital.
Então, nós esperamos que haja uma revolução educacional no Brasil, em cima de tecnologias digitais. Nós achamos que o Brasil vai ter parcerias muito frutíferas. Isso pode acontecer com a Rússia, por exemplo, que tem um mercado de 150 milhões de pessoas, nós temos aqui 200 milhões. Qualquer coisa que funcione num mercado digital para 150 milhões funciona aqui. Ou mesmo países menores. Estamos fazendo agora também uma parceria tecnológica com Israel. Israel, todo mundo sabe que é extraordinariamente avançado em inovações tecnológicas digitais. Mas não tem scale no mercado. E o Brasil tem um huge digital market. E não tem essas inovações. Então, nós podemos trabalhar juntos para ganho mútuo. Então, acho que novas tecnologias com Rússia, com Índia, com China. A Índia, como um grande mercado consumidor, pode atrair grandes companhias brasileiras com fluxos comerciais e vice-versa. O Brasil gosta até do entretenimento indiano. Bollywood. Nice things happen there. Então, o Brasil já abraçou Hollywood, vai abraçar Bollywood também. E as nossas novelas também parece que vão bem lá. Então, tem muita coisa para acontecer. As experiências da Índia no mundo digital são extraordinárias. A digitalização do governo, que aconteceu na Índia, dos serviços de governo, dos serviços públicos, está nos inspirando. Nós estamos fazendo uma criação da identidade digital no Brasil, onde escutamos e seguimos alguns exemplos da Índia. Escutamos o grupo que fez isso lá, de indianos, estamos conversando com eles e estamos também seguindo as tecnologias aqui. Então, há muito que aprendemos, que negociarmos, que cooperarmos nessa terceira dimensão também. Então, essa primeira dimensão de comércio, temos muito low-hanging fruits, temos que criar eventos. A cada 3, 4 meses estamos conversando, mostrando, levando nossos empresários lá, trazendo os empresários de vocês aqui, os investidores, para ver oportunidades de troca de incremento de fluxo de comércio. Temos toda essa dimensão de investimentos, que para nós é a mais fundamental no momento. Se me perguntar o que eu preciso mais hoje, investimentos, investimentos, investimentos. Infraestrutura, mineração, gás natural, petróleo. Estamos precisando já. E o que vamos precisar muito no futuro? Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Então, temos que começar a conversar hoje, começar a cooperar hoje, para, no futuro, estarmos conversando de 5G, estamos conversando de highways digitais, vamos ter que começar a conversar juntos. E temos, como disse o Montesano um pouco antes, quase os mesmos desafios. A China é hoje uma extraordinária potência global, mas tem a renda per capita aproximadamente igual à nossa. Quer dizer, então, ela realmente esteve à altura do desafio do crescimento, mas também era muita gente. Então, ela avançou, avançou, avançou e chegou onde nós estamos. Aparentemente, o futuro é muito melhor, muito mais. Pelo sheer size, when you look at China, it's dazzling, it's huge, mas está do nosso tamanho, em renda per capita. Só que não para de crescer. Então, let's get a ride on this thing. Let's hang together. Let's see if we can grow faster. Getting closer to the guys who know how to grow faster. Humbly and friendly. Ok? Obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor ministro. Por favor. Good morning, everybody. I'll say a few words and greetings in English and speak a little bit the global economy and the importance of the NDB. And then when we move to Brazil,
I'll switch to Portuguese because I want to make sure that we Brazilians get the message of where we're going and help to implement this landing of NDB in Brazil. We want it to be a soft landing, Brasil, nós queremos realmente que nós landing. tenhamos uma our chegada new bastante road to produtiva. prosperity. E estamos agora numa estrada para a prosperidade. Honorable Mr. Kamat, Eu gostaria de Mr. dar as boas-vindas ao Jianzhu, senhor Kamati e ao senhor Vice President Zin of Operations Ju, of o NDB, vice-presidente de Leslie operações Mazda, do NDB, Vice President and CFO, friends of NDB, os amigos do and Brazilian NDB friends. e também meus colegas brasileiros. globalization A globalização, last 20, 30 nos últimos 20, 30 anos, essa value chains, the Inter- integration of global value chains essa was integração das a cadeias major globais phenomenon. tem sido um Probably fenômeno grandioso. The big innovation Provavelmente uma grande with new inovação digital com novas technologies tecnologias and globalization digitais e a happening globalização simultaneously acontecendo explain simultaneamente. most of the E isso uncertainty explica and also a the maioria das prosperity, incertezas e também a in the last prosperidade 3, 4 decades all over the world. nas últimas 3 ou 4 décadas em todo o mundo. And it's very special that particularly China and E é India muito especial que, particularmente, are now a China the e a drivers Índia of agora global sejam os growth. indutores So, do crescimento to global. friends and members Então, of the para os NDB amigos e membros do NDB, are the drivers of global growth at the moment. nós Exactly sabemos que when eles são os the indutores do axis of crescimento growth changed do from the mundo. Western world Agora estamos for the Eastern. passando do mundo ocidental para o mundo oriental. This is particularly significant because Isso é particularmente 3.7 significativo billion porque Indonesians are having their 3,7 lives bilhões lifted de higher pessoas agora estão through melhorando de vida integration to the através da global value integração chains. This às is very cadeias de important produção because global. these Isso é were muito also one importante day porque closed um economies, dia essas economias já closed foram societies, fechadas, essas sociedades and they já opened foram up fechadas themselves e agora to the elas estão world, se abrindo and they para lifted o their mundo, standards of living. aumentando os Fantastically. padrões de vida de uma forma The GDP of fantástica. China was PIB da 2 China years before the century turned about the same as Ele Brazil. cresceu muito. Imagine that. Just less than 20 years ago, E há 20 anos, Brazil GDP and China o PIB do GDP was Brasil about the e o same. PIB da China eram But particularmente one state eram closed, the other quase one o jumped in the mesmo. global Mas, markets. de repente, tudo mudou. now they Agora are a China é realmente um grande player no mundo much global. larger than Brazil. Um país muito, Because they were not muito maior afraid que o Brasil agora. Porque não tiveram medo. Of jumping into global markets. Medo de entrar no mercado global. Minds looking for Eles se prosperity. abriram, suas mentes se abriram, buscando built prosperidade, networks all over the construindo redes em todo o mundo, transformando também a África num continente Africa is growing de esperança. A África está crescendo mais rápido do que a So we América must Latina. learn something Portanto, devemos aprender com eles. We kept ourselves closed. Nós nos mantivemos last 40 fechados years. nos últimos 40 anos. Brazil is one of the O Brasil closest economies in the É world. uma das economias mais fechadas do mundo. So, we are changing this E nós estamos mudando isso. failed growth model. Porque este modelo As de a matter of crescimento fact, we não locked funcionou. ourselves in Na a low verdade, growth nós nos trap. trancamos numa armadilha de And we now baixo want to crescimento. E agora, get out of it. nós queremos sair dessa armadilha And began running what we call the road to e prosperity. começar a One criar, of a the trilhar most important tools esse caminho para a prosperidade. exactly Uma das principais integration. ferramentas é a integração. Bad news that it took us so A má long to notícia understand é que that. demorou muito tempo para Good nós news entendermos is isso. A boa all notícia the é low-hanging que fruits, todos all the trade creation of the first stages of integration are just ahead of us. os frutos At da the exact integração moment podem when ser colhidos growth por nós. worldwide E decelerates, agora, onde o and crescimento most mundial está of the trade desacelerando creation gains have been already realized e among no other momento partners, onde outros not with Brazil. parceiros já criaram So vários exactly tratados because we are sem delayed, envolver o Brasil, porque o Brasil We está have a lot of atrás. trade creation ahead of us E with temos, China, então, que with Russia, melhorar with India, isso, with South criando Africa, melhores relações com a China, while com a Índia, most com a of the África trade do creation Sul. possibilities have been already As realized possibilidades comerciais do mundo
elas among the other partners já foram of the global realizadas chain. envolvendo os outros So on the parceiros one hand, da we are cadeia late. On global. the other hand, we are Por um lado, nós estamos the ones that atrasados, have mas por the outro highest lado, nós expectations temos and as possibilities maiores to e exploit melhores just expectativas ahead e of us. possibilidades para explorar o que So está zooming now à to frente. Brazil,